Bom dia, Tropical FM, quadro entrevista do dia, 7 horas mais 35 minutos, horário oficial do Brasil. Para você que sintoniza, se liga por aqui. Manhã ensolarada da sua sexta-feira, 25 do mês de novembro de 2022. Destacando aqui mais um bate-papo do dia, hoje sobre saúde, com várias informações importantes por aqui. Sempre, claro, olha, num oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez aqui no centro, em São Carlos. Deixa eu destacar que a Farmácia São Jorge tem um atendimento especial todos os dias, das 15 para 7 às 22 horas. Nos domingos, o atendimento vai das 7h30 até as 12 horas e das 14h30 até as 21 horas. Lembrando também que a Farmácia São Jorge tem um atendimento familiar para com a sua família e fica aqui na Avenida Santa Catarina, telefone 3325-4123. Farmácia São Jorge, o melhor atendimento para você aqui. E uma tradição de 39 anos, quase 40 anos de história. Avenida Santa Catarina, você encontra a Farmácia São Jorge, que pede, visite os stories, a visitação das informações e também das novidades e promoções aqui da Farmácia São Jorge. Farmácia do Juarez, inclusive, minha gente, tem cosméticos, tem suplementos, tem linha de medicamentos e também, minha gente, laboratório para exames. Sempre às 6 da manhã com atendimento. Farmácia São Jorge, aqui no centro, em São Carlos. Telefone para contato, 3325-4123. Farmácia São Jorge, lá com toda a equipe. Nosso amigo Juarez Bedin, aquele abraço. Farmácia São Jorge, tá certo? Aliás, por falar em Juarez Bedin, deixa eu destacar que ele integra também a comissão da CISC-CDL aí, que foi eleita ontem, né? Só para destacar que daqui a pouquinho a gente traz informações do nosso site. Olha, lembrando que o tempo apresenta-se com sol, ensolarado, o tempo aqui em São Carlos, 20 graus a temperatura que vai se elevar 30 graus aqui para a nossa região de São Carlos, pode chegar nesta sexta-feira. Aliás, a temperatura que pode inclusive ultrapassar os 30 graus no final de semana também, conforme a meteorologia. 7h37, quadra entrevista no ar, no oferecimento dos nossos parceiros por aqui, de Certa Saúde, a pauta hoje, secretário Ademir Damin, enfermeira Michele Brescovitch conosco por aqui. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Elvis, bom dia mais especial ainda aos ouvintes da Rádio Tropical. Dizer que é um prazer enorme a gente estar aqui mais uma vez trazendo algumas informações a respeito de saúde para a nossa comunidade e aproveitar esse momento aqui, Elvis, para mandar um grande abraço para a nossa primeira-dama Fernanda, que ela não deixa de assistir nenhum dos programas de entrevista do dia. Todos os secretários, quando vêm aqui, ela ouve. E também o nosso vice Fernando, que retorna também de viagem, e especialmente é o prefeito que também, né, com uma agenda cheia na capital essa semana, e retorna para nós trazendo mais algumas novidades boas para a comunidade aqui de São Carlos. Prazer enorme estar aqui contigo. Legal, secretário Martelinho. Enfermeira Michele também chegou agora aqui. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis, bom dia, Ademir, bom dia aos ouvintes. Cumprimentar todo o pessoal da enfermagem lá que está trabalhando, ó, e dizer que a nossa luta é justa e muito válida e são profissionais admiráveis. Muito bem. Bem, secretário, deixa eu só destacar aqui, ó, nós falamos da Covid-19, mas tranquilizar o pessoal, mas ao mesmo tempo alertar, né? Pois é, Elvis, nós tivemos a notícia de que nos últimos dias uma nova variante, aquela relacionada com a Omicron, aquela que deu altíssimos índices de contaminados lá no início do ano, final do ano 2021, início de 2022, uma variante similar a essa está circulando dentro do estado de Santa Catarina. Nós, depois de 72 dias, Elvis, que não tínhamos nenhum caso registrado aqui no nosso município de São Carlos, no boletim de ontem já temos 3, né? Já temos 3 casos positivos. E o que a gente tem que ficar bem alerta é com relação aos cuidados, né, Elvis? A gente vê, né, Ademir e Elvis, que é uma situação que se repete, né? No final essa variante é uma variante já da Omicron e
característica por uma alta transmissibilidade. E a gente vê se repetindo a mesma situação porque final de ano, calor, já não havia mais a adoção das máscaras, né, das medidas protetivas. Exato. Muitos locais já não tem mais álcool para passar na mão. Vem agora, então, 2 agravantes ainda. Os jogos, né? O pessoal tem se reunido para assistir. E festas de final de ano, praia, viagem, que foi exatamente onde aconteceu aquele pico, até o mais intenso, né? Não tão grave, mas o mais intenso que a gente teve no início de 2022. Os cuidados são os mesmos, né? Os cuidados são os mesmos, né? Se as pessoas puderem usar as máscaras, se... aliás, lá na secretaria é exigida, né? Já foi... assim, Elvis, você exigir algo que já havia sido liberado é bem complexo, né? Mas gradativamente, ainda a gente só tem 3 casos e não tenho certeza absoluta, mas se não me engano, hoje já saem 2 do isolamento desses casos, né? Pode ser que tenha mais algum, porque o boletim ontem ele foi o repetido do dia anterior, de quarta-feira. Na verdade, assim, quanto à máscara, Elvis, o que acontece? Os hospitais, eles estão exigindo. Então, se você for para uma consulta de especialidade, você não entra se não estiver usando. O que a gente tem como orientação foi uma nota técnica do Ministério da Saúde dizendo que seria recomendado que se voltasse a usar máscaras em todos os locais, né? Principalmente os estabelecimentos de saúde e os locais onde vai ter atendimento em um ambiente fechado com mais pessoas, né? Essa é a recomendação. E o posto de saúde, Elvis, ele tem tido um grande volume de pessoas circulando dentro da unidade. Por quê? Porque nós já voltamos com um grupo de hipertensos, nós temos 5 médicos atendendo, tem os programas de gestante, tem agora também, graças a Deus, os bons índices do certificado vacinal. Então, as unidades de saúde, especificamente a maior, é a unidade do centro, onde concentra um grande volume de pessoas em busca de serviços que são solicitados pelas outras 3 unidades e que acaba concentrando dentro da unidade do centro. Então, óbvio que o volume maior de pessoas vai estar aqui. Nós temos sala de vacina, encaminhamento de exame, agendamento de transporte, temos os especialistas que atendem dentro da unidade. Isso tudo faz com que as pessoas se concentrem na unidade do centro. E nós vamos começar a solicitar que as pessoas aqui, deixem um recado para a comunidade, né? Se vem à unidade de saúde, lembre de trazer sua máscara, porque é importante, né? É importante, extremamente importante se prevenir. Principalmente se estiver com sintomas respiratórios, a gente sabe que é uma época de rinite, né? Bastante gente floração, né? E resfriados leves. Então, se estiver com algum sintoma respiratório, por favor, já venha de máscara. Legal. Gostaria de fazer um adendo agora para pedir mais cuidado realmente da população, porque a gente não tem só Covid, né? Nós temos a questão da dengue, estamos no verão, sempre fomos um município que tem uma alta quantidade de focos e de mosquito, e os sintomas são muito parecidos. E sempre se inicia, a dengue é uma doença que sempre se inicia em períodos de calor. E aí também temos as doenças diarreicas agudas, né? Aquelas... as ditas viroses, né? Viroses, isso. Exato. E de onde vem, para onde vai, em que período? Geralmente esse período. Nessas épocas aqui. Então, são todas elas, tirando as viroses que têm um agravamento da questão da diarreia e do vômito, as outras têm sintomas muito inespecíficos, né? Todas elas com sintomas muito parecidos. Muito grandes. Então, quanto mais a gente puder diferenciar e a população puder ajudar, melhor. Ajuda mais rápido o tratamento também. O alerta é geral, então, né, minha gente? Bem, e o secretário deu a deixa ali da declaração vacinal, ou seja, a vacina. Isso. Nós temos esse processo em andamento que está dando certo aí, secretário. E aí é notícia boa, né? É notícia boa, muito boa, graças a Deus. Só no primeiro momento, Elvis, lá no dia 12, que foi a primeira, digamos assim, o primeiro mutirão, né? Foram mais de 300 pessoas que vieram
de todos os tipos, certo. que já tinham as vacinas completas, vieram buscar o certificado e conferir a carteirinha. Teve gente que veio que tinha uma, outra ou algumas a mais vacinas. E no decorrer desse mês, até hoje, como não finalizou o mês, a gente ainda não tem esses dados precisos. Certo, então, se você me perguntar, a gente não vai saber. Mas a procura está muito boa, em um contato com a técnica responsável, né? Lá, a técnica Lourdiane, a gente disse, olha, está tendo um movimento bom, as pessoas estão vindo. Certo. E nós temos que nem nas escolas do Estado, né, as estaduais, nós temos ainda um espaço a maior para que as famílias venham, os futuros alunos venham buscar o certificado juntamente com os pais. Nas escolas municipais, o período já é mais exíguo, né? Então, o volume de pessoas que vêm, mas nós vamos estar atendendo, Elvis, é normal, tem mais um sábado agora, é isso, né? Mais um sábado, agora dia 26, amanhã, temos mais um mutirão, amanhã trabalha das 8 à 1 da tarde, sem fechar o meio-dia, e os profissionais estarão lá, sem contar que na segunda de manhã até sexta de tarde, no horário de expediente do posto, a gente também está fazendo todos os tipos de vacina. Até porque é um requisito, né? Não tem como... Mais um adendo. A Michele tem um Gostaria de adendo, fazer uma informação importante. Assim, está acontecendo... Para complementar aí. Então. Isso. na verdade, não é nem um complemento, é uma informação que eu gostaria de... compartilhar com a compartilhar população. com a população até como um alerta. Muitos pais estão vindo com a carteirinha de vacina, sem a criança. Certo. No PSE, a gente vem desenvolvendo desde 2019 as ações de revisão da carteirinha. Quando a criança volta para casa, ela vai ter um bilhete dizendo: seu filho está com as vacinas em dia, seu filho está com as vacinas em atraso, precisa fazer. O pai vem com a criança, vem com a carteirinha e diz assim: não, só queria o certificado da vacina. E o bilhete está em cima da carteira dizendo assim: seu filho está com vacina em atraso. Quando a gente veio falar do PSE várias e várias vezes, a gente quer, na verdade, uma contrapartida. Nós vamos olhar a carteirinha, mas eu gostaria e o nosso intuito, né, no programa do PSE é que o pai olhe qual é o recado que foi dado, a contrarreferência que foi dada a ele. Porque eles, não, meu filho está com as vacinas todas certas. Não, às vezes não precisa nem abrir a carteirinha, porque está na capa, está escrito, seu filho está com vacinas atrasadas desde 2019. Então, essa ação do PSE, a gente veio desenvolvendo, já vem desenvolvendo desde 2019, em todas as escolas municipais, todas. Certo. E o que a gente acabou culminando nessa situação de ter que vincular a matrícula ao certificado da vacina foi porque não teve a corresponsabilização dos pais ou responsáveis, né? Então, muitos pais eles não... eu não queria falar dessa forma, mas estava lá o recado. Estava lá e continua, e muitas famílias ainda continuam lá. Então, essa decisão que se tomou aqui no município, obviamente seguindo as orientações da Secretaria do Estado e do Ministério da Saúde, que é quem nos baliza relacionado a isso, foi para que a gente exigisse isso, né? E realmente o resultado está sendo muito legal, Elvis, né? Legal. Essa corresponsabilização, né, Elvis e Ademir, é verdade em tudo, né? A questão de saúde, não adianta o Ademir vir me pedir um exame, ele está com colesterol muito alterado. Passou os 3 meses, ele não mudou nada no estilo de vida, não fez nada para melhorar, voltou e continua com o colesterol muito alterado. A culpa não é minha, enquanto secretária, nem do médico, nem da enfermeira, nem do exame. A corresponsabilização é a parte necessária que o paciente precisa fazer para que as coisas funcionem. Em tudo na vida é assim. Então, para me curar, eu também preciso fazer a minha parte. O segredo da coisa é eu também me ajudar, que nem os outros. Contrapartida tradicional, né? Isso aí. Mas os pais estão desleixados aí nesse sentido. Aí, se não estão olhando nem o recadinho que está no cabeçalho aí, tá difícil. Né? E a pandemia também afastou muita gente, deixou muitas pessoas com medo, né? Mas passou, né? Passou, acabou, né? Vamos lá, vamos tocar a vida, né? Exatamente. A vida que segue. Vamos ter alguns casos, sim, vamos ter, mas nós temos que tocar a vida, né? Para frente.
Estamos ouvindo aqui, 7h48, o secretário Ademir Damin da Saúde, a enfermeira Michele Brescovitch. A enfermeira é coordenadora, alguma coisa lá? Porque eu sempre falo enfermeira, mas todas elas têm uma responsabilidade específica lá. A Michele... A Luciane lá, a Lourdiane outra. Isso, cada um com as suas áreas, né? Especificamente, a pergunta que tu faz, a Michele é enfermeira do CAPS. Certo. E faz o auxílio ao secretário na gestão, principalmente, do Fundo Municipal de Saúde, juntamente comigo, e também atende os casos normais, né, que são de responsabilidade da enfermagem, sem contar que ela também é uma espécie de braço direito, né, frente aos programas do governo federal, a prestação de contas, né, que a gente faz junto. Legal. E apresenta ao Conselho também Municipal de Saúde, né? Legal. Ô, secretário, hoje nós temos um ato importante às 16 horas, que é a inauguração de uma nova ala lá na unidade. E é pertinho do CAPS lá e também junto à Secretaria da Saúde. No meio, no né? meio, exatamente. Elvis, aqui eu tenho que fazer um parêntese relacionado a isso, porque é uma obra muito importante. E aqui também, neste parêntese, destacar o trabalho que está sendo feito pelo prefeito Rude, com apoio do nosso vice Fernando, de dar condições para que a saúde do município ela se destaque. Nós tivemos problemas lá atrás, Elvis, tivemos problema, o senhor é muito conhecedor desse assunto. Graças a Deus nós conseguimos resolver o grande problema, que era o problema dos médicos. Nós hoje investimos um bom dinheiro, é uma emenda parlamentar de 250 mil que veio do senador Jorginho Melo, né, que foi trazida pelo PL para ajudar na construção. O município envergou recursos próprios também. Nós tivemos investimentos para montar toda essa estrutura, que é de uma ala nova de fisioterapia. Nós tivemos investimentos para montar os escritórios, porque, como a gente já falou, a gente quer tirar tudo de dentro da UBS e fazer a secretaria sair fora da unidade básica de saúde. 90% a gente já conseguiu. E vagarosamente nós vamos fazer. É uma obra importante para a comunidade, uma ala completa de fisioterapia. Temos um profissional hoje que trabalha 20 horas. No concurso público, que possivelmente aconteça no mês de janeiro, agora, no mês de janeiro de 2023, já foi colocado mais 20 horas para um outro profissional fazer o atendimento, né, de concurso público. E esse trabalho é trabalho que destaca justamente a Secretaria de Saúde com o ótimo relacionamento que tem todos os profissionais juntamente lá dentro da Secretaria com a administração. Existem alguns desajustes? Sim, mas as pessoas foram feitas para se entender. Se nós tivermos um entendimento legal, as coisas vão acontecer. E nós temos o prefeito Rude e o vice Fernando, que são pessoas extremamente acessíveis. Extremamente acessíveis. E é isso que a gente quer. Trabalhar para que a saúde do município seja ágil, humanizada e resoluta, né? Fazer acontecer. É a nova ala da fisioterapia, mas com vários espaços. Espaços, Sabe, Elvis, que nesse quesito a gente tinha... Vamos falar assim, porque as pessoas que estão me ouvindo, eu tenho certeza que elas vão saber do que eu vou estar falando. Você precisa fazer um encaminhamento, um exame, qualquer coisa, uma consulta especializada, tu vai na sala 20. A sala 20 que tinha lá nos espaços antigos era uma sala, era um cubículo, na verdade, não era uma sala. Trabalhava-se 3 pessoas lá dentro. Se chegasse 2 pessoas para fazer atendimento, a gente não tinha condição. Pensando nisso, o que nós fizemos? Nós fizemos um acordo com a administração e digo, olha, aqui dentro a gente vai tirar, nesse novo espaço nós vamos tirar e melhorar o atendimento para as pessoas que vêm aqui. Porque as pessoas ficavam no corredor, não tinha espaço dentro da sala, apertado, ainda lá atrás com os problemas da Covid. E era um pedido que a população fazia para a gente. E graças a Deus, hoje a gente vai entregar isso para a comunidade
E é graças ao esforço e o sacrifício e às economias, principalmente, da administração do prefeito Rude e do vice Fernando, que dão condições e deram, porque essa obra está pronta e será entregue hoje. Legal. É hoje às 4 da tarde o ato inaugural lá. Tropical FM também estará presente. Ótimo. Falando sobre isso, né, minha gente? 16 horas e toda a equipe estará lá, né? Toda a equipe. Nós tomamos uma atitude... Tem um profissional para contratar também. Tem sim. Vem, né? Tem sim, senhor Elvis. Nós vamos contratar, então, mais mais 20 horas de fisioterapeuta. Nós estamos aí com um processo seletivo aberto para pediatra, por exemplo, né, para agentes comunitários de saúde, e isso, psicóloga, né? Então, diversos cargos que vêm ao encontro da saúde e atendimento da população, que agora, logo nos primeiros dias de janeiro de 2023, a gente vai dar vazão para essa situação também. Legal, muito bem. Bem, e olha, 7h54, segunda-feira tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Eu vou fazer a abertura aqui, a Michele preparou uma situação bem legal justamente sobre a nossa palestra de segunda e noite. Vou falar das parcerias que a gente tem, né, Elvis, que foi só a gente estalar o dedo, né, dizer que nós queríamos fazer essa palestra, fazer essa ação no Novembro Azul. E agradecer a vocês aqui, Elvis, da Tropical FM, através do vosso diretor, o Castanho, prontamente nos recebeu. O pessoal da empresa Finato, o pessoal da administração, que também nos dá o apoio, através da Secretaria de Saúde, e todos os nossos apoiadores do evento. A rede, a Algoz Cidadã, a rede feminina, né, de combate ao câncer, a Algoz Cidadã, o Banco Sicredi, Grupo DAS, a Auriverde, Center Materiais, a Bandinha do Garrafão, também nos está ajudando, o consultório do Dr. Douglas Chiesa também, que até ontem era colega de trabalho. Me ajuda, Michele, se tem mais alguém, para não esquecer de ninguém, numerar todo mundo, né? A loja Ficanha, o P2... uma em inglês ali é P2, né? Que estão aqui também com a gente, e o Grupo Finato, né? O Finato, exato. Realmente, assim, foi a instalar o dedo e as empresas se colocaram à disposição para nos ajudar. Realmente estou muito contente, Elvis, porque é uma ação que envolve muitas pessoas para um tema, e já vamos passar para a Michele aqui, para um tema da hora. É o tema do momento, o Novembro Azul. E para fechar a minha ideia, Elvis, olha, as mulheres, a gente tem que tirar o chapéu para elas, tá, Elvis? As mulheres se cuidam, elas fazem os preventivos, elas vão nos seus ginecologistas, fazem o trabalho para os seus cuidados. Exato. E vão levar os homens, certamente. Não tenha dúvida, isso que a gente quer, né? Que traga seus maridos, seus esposos, seus irmãos, porque este problema de próstata, ele está no nosso meio, tá? Nós temos muitos problemas aqui, não só no município, no estado, no Brasil também. Legal. A Michele pode fazer a complementação. Palestra da segunda-feira, Michele, contigo lá. Isso. Então, falando sobre Novembro Azul, e justificando que as mulheres sempre foram mais cuidadosas, na realidade, as mulheres, elas exercem o papel de mãe, então elas têm muito mais contato com as unidades de saúde. E isso justifica muito mais acesso, entende? Historicamente, seria isso o que né? Pesa mais, exatamente. Outra coisa é que os homens sempre ficam... A política de saúde sempre deixou a população masculina meio que marginalizada. E hoje a gente está correndo atrás desse tempo perdido, digamos assim. E quando falamos em Novembro Azul, na verdade, a gente se refere ao câncer de próstata, mas a gente aproveita a situação para falar de tudo, né? Mas falando especificamente em números e em dados epidemiológicos, o câncer de próstata é a segunda maior causa de câncer que mata homens no Brasil, que ele perde apenas para o melanoma, que é o câncer de pele, tá? Ele é mais comum porque é da população masculina, então, e de 2020 a 2022 foram 65.840 novos casos,
é um número bem alarmante. Bem grande. O que a gente vê como fator de risco hoje são, no caso, idade acima de 65 anos, o excesso de peso ou obesidade. E todos aqueles fatores de risco que são padrão para todos os tipos de câncer. Tabagismo, uso de bebida alcoólica, sedentarismo, má alimentação, uso de um monte de medicação, porque é hipertenso, diabéticos, tudo. Os estresse do dia a dia, né? Isso. A vida é muito corrida hoje, né? Isso tudo favorece, né? Bastante pressão. A gente também tem bastante casos de câncer no pênis, né? No último ano foram 1.130 casos relacionados bastante à questão de higiene e ao contato com o vírus do HIV, né? Então, a gente também tem que pensar na questão da proteção e da saúde sexual e reprodutiva. Na questão de cânceres que afetam o homem, em quinto lugar, a gente tem o câncer de boca relacionado ao uso do tabaco, né? A gente vê o cigarro voltando com força agora nos últimos tempos, né? Virando moda de novo. De novo. Pois era uma coisa que já estava... No tempo do pai e a mãe, beleza, né? Ok, era moda lá. Né? Mas a modernidade e principalmente a informação, hoje ela chega nos lares por dezenas, Elvis, por dezenas de caminhos. Internet, rede social. O malefício do cigarro está estampado na própria propaganda do rótulo, do próprio rótulo, produto. né? Então. Assim, né? Continua lá, Michel, desculpa te interromper. Então, quais são os principais fatores de risco para o câncer? É o tabagismo, que a gente vinha falando, álcool, o sol sem o uso de proteção. Às vezes as mulheres pecam, né, que sempre são tão cuidadosas. O homem dificilmente vai usar protetor solar. Aí a gente entra na questão do melanoma, né? A presença do HPV e do HIV, que as duas situações são doenças sexualmente transmissíveis. A idade acima dos 40 anos. Na verdade, a detecção do câncer de próstata, inicialmente ela é feita através de exames de sangue. Tem-se todo um mito que foi criado da questão do câncer de próstata relacionado ao toque. Mas, inicialmente, o toque ele só é feito em pacientes que têm alguma alteração dos exames de do sangue. PSA, né? Do PSA total e livre. Então, assim... Na verdade, não necessariamente que eu vou fazer a consulta e eu vá ter que passar pelo exame do toque. Uhum. Então, tem que desmistificar essa situação com relação à ideia masculina, né? Uhum. O PSA, às vezes, ele pode dar elevado mesmo, que não seja um câncer, tá? Tem a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento do tamanho da próstata, sem que seja maligno. Só que aí é uma situação que vai acabar comprimindo a uretra, o homem não vai conseguir fazer xixi direito. Então, por vezes, vai ter que ser feito uma cirurgia ou para uma retirada parcial, ou se for uma situação muito grave, para uma retirada total. Isso causa dor, isso causa sangramento, infecção. E também causa uma questão de ansiedade, de medo, porque... Obviamente. Isso é uma situação psicológica daí, né? É um local sensível e difícil, né? Alguns sinais que o homem pode perceber que ele está com aumento do tamanho da próstata é dificuldade de início do jato urinário, sensação de não conseguir esvaziar a bexiga. Completamente. Né? E infecções do trato urinário, assim, que não é muito comum no homem, com uma certa frequência. Tá? É isso aí. De cada 1.000 homens de 55 a 69 anos, 13 deles, fazendo exames por 13 anos, 178 podem descobrir que estão com câncer, fazer biópsia e o câncer não ser maligno. Desses mesmos homens, 80% deles... 50% deles vão ter uma evolução que não vai ameaçar a vida. E dos que fazem cirurgia, 60% ficam com impotência ou com incontinência. Porque quando se retira a próstata... Porque quando se retira a próstata, a gente acaba retirando algumas inserções musculares e mudando o posicionamento da bexiga. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né?
desses 1.000 homens ali que eu citei no começo, apenas 5 morrerão de câncer de próstata, porque no final ele vai acabar gerando metástase e se for iniciado o tratamento em um momento muito avançado da doença. Então... Hoje, se for precoce, tem todas as condições de tratar. A partir dos 40 anos, né? A partir dos 40 anos já pode começar a fazer, né, Elvis? Tem que ser cedo, tem que ser do início. Porque daí você está fazendo aí regularmente, né? Uma vez aí a cada Mas isso tudo vai ser orientado na palestra, né? Sem dúvida nenhuma, né? Quem que vai palestrar lá? Dr. André Moreno, um especialista em oncologia da cidade de Chapecó, é parceiro dos municípios através do CISAMOSC, né? Foi uma recomendação para que essa pessoa viesse do nosso oncologista, Dr. Jonathan, né? Eles podem falar com o Dr. André Moreno, que eu tenho certeza absoluta que as informações elas vão chegar de forma clara, de forma simples, que todo mundo consiga entender. Porque você falar sobre essas situações, se usar muito palavreado técnico, a pessoa acaba não entendendo, né? Mas e os números assustam? Assustam, né? assustam, sem dúvida nenhuma. Aí acabam alertando. Exatamente, Elvis, é uma coisa importante. Então, segunda-feira... 19 horas? 19 horas. Um adendo, com relação ao câncer de próstata, gente, não é que ele vai matar, mas para um homem, a gente... Falando o homem enquanto papel social e a sua questão de psicológica, o fato de ter que fazer uma retirada total ou parcial da próstata com incontinência, com dificuldade urinária, depois é uma situação muito desagradável. E a gente sabe que afeta o psicológico da pessoa. Então a gente tem até esse apelo, né? É um apelo que a gente faz para que se busque são simples exames, né? Não é nada demais que a gente está pedindo. Mas que busque. Que busque. Buscar, né? Exatamente. Esse é o... E orientações que estarão lá na segunda-feira, 19 horas aonde? 19 horas, Elvis, no nosso salão paroquial aqui. Isso, aqui. A gente tem a palestra, né? Aquelas empresas que são parceiras da gente, elas disponibilizaram alguns brindes para serem sorteados, então para os homens que vierem, já estamos aí com mais de 30 brindes que serão sorteados aos participantes, e depois, logo após, um delicioso café, né, para que todo mundo também possa... Coquetel aí. Isso, né? Aí. Muito bem. Legal. Secretário, nosso tempo você foi. Você foi o nosso tempo, Você foi o nosso tempo. Pois Michele falou demais. A conversa é tão boa, né? As informações são pertinentes. Mas, Elvis, muitas novidades na saúde, muitas novidades mesmo. A gente tem conseguido levar o atendimento da forma certa, da forma humanizada. 100% a gente nunca vai conseguir, tá, Elvis? Mas, graças a Deus, diante de todas aquelas dificuldades que nós tivemos lá atrás, hoje nós estamos numa situação muito confortável, né? Os cuidados são recomendados, nós temos alguns casos agora de Covid, se cuidem, gente, né? Se cuidem, que é o que a gente pedia lá atrás, né? Legal. Também temos a inauguração hoje, importante, um ato histórico para a administração do prefeito Rude, do vice Fernando, a administração municipal em si, né? Porque entrega uma obra importante, a fisioterapia pós-cirúrgica e a fisioterapia pós-Covid, ela é extremamente importante para a recuperação da pessoa, né? Obviamente que a gente não consegue atender 100% dos munícipes, né? E o comércio também, né? Os profissionais que são particulares, eles também precisam viver, né? Mas devagarinho a gente está levando a saúde que a população precisa. Quero deixar um grande abraço a você, Elvis, agradecer de coração o espaço que o senhor sempre nos destina aqui para trazer informações da saúde. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar contribuindo um pouco também, uma parte da minha vida, em levar principalmente a humanidade para as pessoas que vêm até na unidade, né? Tentar atender todo mundo e atender bem. É isso que a gente quer, tá bom? Um abraço e conto contigo, né? Hoje de tarde, profissionais aí, quem tiver, a gente convida vocês. Legal. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, secretário. Obrigado, Michele.
Obrigado, Elvis. Obrigada aos ouvintes também. Deixa um abraço para todos, um abraço para o pessoal que está trabalhando lá e está ouvindo a gente. Os profissionais estão lá, eles estão substituindo a gente lá, né? Queira ou não queira, eles estão lá, né? Alguém tem que trabalhar. Não tenha dúvida, né, Elvis? Obrigado mesmo, tá? Um bom dia, um bom final de semana a todos. Valeu, Michele Brescovitch, que é enfermeira lá do CAPS, responsável também na parte técnica. Abraço direito aí, de uma forma geral, que o secretário mencionou. E também o secretário Ademir Daminho Martelinho aqui conosco. O quadro Entrevista volta segunda-feira com mais uma pauta a partir das 7h30. E, claro, no oferecimento da Farmácia São Jorge. Farmácia do Juarez, centro aqui em São Carlos. Farmácia São Jorge, olha, ligue 3325-4123. Farmácia São Jorge, minha gente, aqui no centro em São Carlos, Avenida Santa Catarina. Inclusive, um abraço lá para toda a equipe, família São Jorge, atendendo o povo são carlense e regional. Deixa eu destacar também aqui que vai estar no nosso site, a entrevista em áudio e vídeo e a foto que a gente vai registrar agora, mas trechos do bate-papo com a pauta de hoje lá no Jornal do Meio-Dia a partir das 12h05. Tá certo? 8h10. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia São Jorge está há mais de 30 anos atendendo você, amigo cliente, com grande variedade de medicamentos,